Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos amigos examinandos da segunda fase mais bombada do Brasil. A Mike estava rindo da cara de vocês aqui, o pessoal de casa, a Mike fica rindo de vocês também, viu, do susto que vocês tomam aí. Boa noite você de casa que está assistindo a gente, é um prazer enorme estar aqui com você. Você que está assistindo nossa aula gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E vamos para mais uma aula aqui da nossa segunda fase. E a gente vai iniciar hoje o estudo da terceira estrutura das nossas peças, que é a estrutura dos recursos, iniciando pelo recurso ordinário. Se você for olhar historicamente pela prova, né, da segunda fase de Direito do Trabalho, das 30 vezes que nós tivemos prova da segunda fase da FGV, 27 foram 27 provas foram reclamação, contestação e RO, né? Hoje a gente vê o RO e aí fecha a estrutura daquelas estruturas que tem mais caído. Agora, obviamente, que fique bem claro isso para você, por isso que eu estou falando isso logo desde já, fique bem claro para você, isso não significa nada em relação à sua prova. Isso não significa que a banca vai cobrar ou reclamação, contestação ou RO na sua prova. Significa apenas que você está estudando uma peça que tem uma chance boa de cair na prova, né? Outras têm uma chance menor, mas não significa que não possa cair. A gente já teve, por exemplo, 2 vezes ação de consignação em pagamento e tivemos uma vez que foi embargos de terceiro, né? Que é, na verdade, embargos de execução que cabia também embargos de terceiro. Então, a banca pode mudar a qualquer momento. A banca, na verdade, vem no exame retrasado, né? No penúltimo exame, eu vinha falando que estava na hora de mudar, mudou, veio uma ação de consignação em pagamento. No exame seguinte, o pessoal me perguntou, e aí, vai mudar? Eu falei, não, agora vai voltar para as 3. E falei que ia cair uma reclamação trabalhista e caiu. E agora, Diego? Não sei, né? Pode ser o que a banca quiser, né? Pode ser o que a banca quiser. O que eu quero é que você saiba e aí abra a sua mente para isso, pelo amor de Deus. Não foque só nessas 3, tá? Sobretudo por quê? Porque agora você vai ver uma peça, que é o recurso ordinário, e que definitivamente a gente tem a possibilidade de ter uma mudança, eu diria assim, na estrutura para variar para outros recursos. Então o RO é a base, mas todo recurso vai usar essa mesma estrutura. Vai variar um pouquinho de um recurso para o outro, mas a estrutura básica é a mesma do RO, tá? Então você vai ver que a gente vai usar essa mesma estrutura para várias peças, mas não fique pensando que só pode cair o RO, tá? Um outro recado que eu queria dar para vocês antes da gente começar, eu não tenho certeza como é que está no cronograma agora, que eu não tenho ele aqui em mente, mas na quinta-feira agora que a gente tem, eu acho que é a aula de processo do trabalho, a primeira aula de processo do trabalho na quinta-feira agora. Então a gente inicia o estudo, a gente já vem com as peças e com o direito do trabalho, e agora na quinta-feira a gente tem a primeira aula de processo do trabalho para iniciar o nosso estudo, tá? E simulado à tarde, né? Na quinta-feira nós temos o terceiro simulado, né? E muita gente ainda não fez o segundo, faça, né? Então aproveite para fazer o segundo simulado. Eu recebi hoje 2 colegas, eu não estou vendo os 2 aqui na sala ainda, deve estar entrando aí agora. Eu gosto de falar com a missa de corpo presente, mas eu não ia identificar os 2, mas vocês vão saber, de qualquer forma. Tiveram a cara de pau de chegar para mim e dizer, professor, 2 semanas, falaram comigo hoje, 2 semanas a gente perdeu muita coisa. Aí eu falei, por que vocês perderam 2 semanas? Pô, professor, foi por causa do carnaval. Eu falei, vocês ainda têm a cara de pau de me dizer isso? Minta, pô. Não me diga um negócio desse, não. Minta. Inventa uma história, né? Sei lá, fala que você se perdeu, ficou perdido na selva, viajou e se perdeu, não soube voltar para casa. Qualquer coisa assim, mas não diga uma coisa dessa para mim, não. Entendeu? Mas assim, já orientei, obviamente. Lógico que tem colegas que estão com algumas aulas em atraso, isso é natural, mas você não pode deixar a coisa acumular. Porque
O curso não para, as aulas acontecem, todo dia tem aula. Se você deixar acumular muita coisa, chegar no final você vai ter muita coisa acumulada para correr atrás, aí vai ser um desespero. Então, quando puder, faça isso. E aí uma dica, última dica aqui antes da gente começar é o seguinte, as aulas que estão em atraso, você pode assistir na velocidade 2. Você pode mudar a velocidade da aula e botar na velocidade 2. Como é isso, Diego? Tem lá um botãozinho, você clica velocidade, aí você tem a possibilidade de assistir a aula na velocidade normal, 1.25, 1.50, 1.75 e 2.0. Essa velocidade 2.0, eu falo que nem um ninja, falando rapidão. Só que parece que é difícil, mas dá para assistir. Diego, eu posso ir aumentando devagarzinho? Pode, mas eu aconselho você botar logo no 2.0, na tora, para poder acostumar logo naturalmente. Então você bota no 2.0 e aí bota o fone de ouvido e fica assistindo concentrado. Não deixe ninguém lhe atrapalhar de fora, porque se você conseguir concentrar, você vai conseguir assistir em 2.0. Só tem uma desvantagem. Se você acostumar, você nunca mais vai querer assistir em outra velocidade. Você sempre vai querer assistir em 2.0. Não é? Entendeu? Então, vale a pena. O pessoal fala que minha risada é mais engraçada no 2.0. É mais engraçada ainda no 2.0. Então, de fato, é uma sugestão que eu dou, porque quando você bota na velocidade 2, você acaba dobrando a velocidade e uma aula, no tempo de uma aula, você acaba assistindo duas. Então, dá para você dobrar a velocidade e aí dobra o seu rendimento, tá bom? Mas não deixe de estudar as apostilas também, mesmo assim. Vamos lá. Recurso ordinário. Dica. É o quê? Se eu já me assisti em 05, deve ser uma loucura. Parece que eu estou bêbado. Aí, tá vendo? Se quando puder, me assiste em 05 para ver se eu estou bêbado. Como eu não bebo, você vai saber como eu ficaria se eu bebesse. Né? Então, você bota aí no 05 para ver como é que eu fico. Né? Bom, vamos lá. Eu estava até ouvindo uma música no YouTube esses dias. Aí o cara botou assim, assistam em 1.25. Aí eu botei a música no 1.25, ficou melhor do que na velocidade normal. Eu falei, pô, que massa, legal. Eu nunca tinha feito isso com música, já tinha feito com aula, né? Mas com música não. Vamos lá. Recurso ordinário, preste atenção. É muito fácil para você fazer identificação do recurso ordinário, tá? Mike, cadê a barrinha aqui que não me apareceu? Deixa eu botar aqui, gente, que a barrinha não me apareceu aqui. Bom, como é que eu faço para identificar o recurso ordinário? É muito simples. Preste atenção. O RO é, em tese, o recurso da sentença na fase de conhecimento. Então, você vai ver que o RO vai ser uma peça em que a gente vai utilizar toda vez que você vê que o último ato praticado no processo foi uma sentença. Então, ele vai dizer na sentença, como último ato, e aí vai dizer o que foi que aconteceu na sentença. Ele vai dizer os pedidos que foram procedentes ou improcedentes, e aí vai dizer qual é o seu cliente. E aí tem um detalhe que é importante. Identificou que é um recurso ordinário, você para tudo e bota a estrutura no rascunho. Faz isso também com o recurso ordinário. Se você conseguir colocar a estrutura no rascunho, você vai ter a possibilidade aí de já adiantar boa parte da sua peça. O recurso ordinário é uma peça que geralmente é grande, o enunciado geralmente é grande, né? Então você precisa ter uma certa agilidade com o manuseio do enunciado, então é bom você ter esse treinamento, estar ágil com o manuseio do enunciado, porque quando é o real você identifica logo e vai partir para fazer a sua peça. Agora, preste atenção no detalhe. Com o recurso ordinário, você consegue ter alguns elementos de estrutura que você precisa também puxar a setinha, como nas outras peças. Então, você vai ver que a estrutura do recurso ordinário é maior, porque a gente tem duas folhas, né? Tem a folha de rosto e as razões recursais. Então, tem mais elementos de estrutura, naturalmente, do que outras peças. Então, você precisa ter uma noção maior da peça. É uma peça que é maior, leva mais tempo para fazer, então você precisa ter agilidade para manusear, certo? Eu conheço alunos mesmo que conseguiram fazer a estrutura do RO, colocar tudo certinho, mas se perderam
organizando, ou melhor, fazendo a outra parte da prova, que são as questões. Eu tive uma aluna aqui mesmo, que ela se perdeu fazendo as questões, mas era um RO, ela fez, identificou o RO, colocou o RO todo no rascunho, não a peça, a estrutura toda no rascunho, e foi fazer as peças. Não, as questões. Na hora das questões, ela se atrapalhou, respondeu, começou a responder na ordem errada, perdeu tempo, quando foi ver, não deu tempo de fazer a peça toda. Depois ela trouxe o RO para mim, quando eu fui olhar a estrutura que estava no rascunho, se desse tempo dela colocar tudo no papel, menos que 4 ela não tirava. E perdeu na prova. Foi para a repescagem. Tá? Então, é uma situação que você precisa ter organização. Se tiver organização, você não vai ter dificuldade. O que é interessante? Você vai sublinhar as informações mais relevantes que estão no texto. E aí eu quero chamar sua atenção para um ponto que é muito importante. Muitas vezes, antigamente, melhor dizendo, a peça, o enunciado, vinha dizendo assim, dizia na sentença, e na hora de dizer o conteúdo da sentença, dizia só os pedidos que foram procedentes, ou então só os pedidos que eram improcedentes. E aí ficava fácil de você recorrer, porque você pegava e focava nos pedidos todos ali que foram procedentes, então você ia de cima a baixo. Ou improcedentes, você ia de cima a baixo. De um tempo para cá, a banca tem aprimorado o enunciado no recurso ordinário. Não estou dizendo que ela pode fazer isso se for um RO, ou que ela vai fazer isso se for um RO, mas ela tem feito isso, de colocar o conteúdo da sentença e pedidos que foram procedentes ou improcedentes, deferidos e indeferidos, deferidos e indeferidos, deferidos e indeferidos. Isso vai requerer de você mais atenção. E aí você vai ter que focar somente nos que foram deferidos ou somente nos que forem indeferidos, a depender de quê? De quem seja o nosso cliente. E o nosso cliente está lá no último parágrafo embaixo dizendo: adote a medida judicial cabível para defender os interesses da sociedade empresária ou do trabalhador, enfim. Então você precisa entender que o enunciado da RO é mais trabalhoso, digamos assim. Se vier dessa forma, você vai ter que grifar, sublinhar só aquilo que foi desfavorável para o seu cliente, porque você só vai recorrer daquilo que foi desfavorável. Ok? Beleza? E aí, desfavorável, a depender do seu cliente, os desfavoráveis podem ser os deferidos, ou os desfavoráveis podem ser os indeferidos. Para facilitar, além de sublinhar, eu aconselho sempre que você destaque no rascunho essas informações. E aí você pode colocar as teses de mérito do RO, você pode já listar para facilitar a sua organização na hora de fazer a prova. Certo? Lembre-se sempre de não criar nunca dados sob pena de identificação. Se você criar dados, a banca vai considerar que a sua prova foi identificada, e aí vai para a degola, já era. Ok? Beleza? Mas, claro, sempre que preciso for, releia o enunciado. Com o recurso ordinário, muitas vezes é preciso reler o enunciado, porque o enunciado é grande. Pode ser, às vezes, isso aí a banca não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma regra para isso. Ela pode começar falando do começo do processo e parar na sentença, ou já teve casos dela já começar na sentença e falar o conteúdo todo da sentença. Tá? Então, isso não é uma regra. A banca pode vir do jeito que ela quiser, pode botar anunciado do jeito que ela quiser. O que você tem que focar é qual é o último ato, porque o próximo ato é a minha peça. Tá certo? Então, independente da forma como a banca bote, independente da maneira como a banca narre os fatos, ela vai ter que parar na sentença para que a peça seja um RO. Tranquilo? Beleza? Bom, oi. Vamos devagar com a dor, que o santo é de barro. Tá? O colega está perguntando aí pela Melô da linha do tempo. Tá cedo, tá? Tá cedo. Vamos lá. O recurso ordinário, ele tem previsão lá no artigo 895 da CLT. Se você abrir a sua CLT aí agora, você vai ver que ele tem duas hipóteses de cabimento. Duas hipóteses. A do inciso primeiro e a do inciso segundo. Tá? E aí, eu vou mostrar aqui para você como é que a coisa funciona. A hipótese do inciso primeiro, vou mostrar aqui para você.
Pode não parecer, mas eu posso jurar que isso aqui é um triângulo. A hipótese do inciso primeiro, que foram os colegas que estavam curtindo o carnaval aí. Já falei de vocês aqui na sala. Tá? Vamos lá. Observe aqui. A hipótese do inciso primeiro é o seguinte. Diz lá, quando nós temos uma sentença na fase de conhecimento. A sentença é proferida pelo juiz na vara do trabalho. Então, quando o processo começa na vara e eu quero subir para o TRT, o recurso cabível é o RO. Aí, quando ele chega no TRT, lógico, a gente vai estudar, tem uma aula disso depois, mas quando a gente sai do TRT e vai para o TST, o recurso cabível é aqui, recurso de revista. Tá? Essa é a hipótese do inciso primeiro, então, que é quando eu tenho uma sentença na fase de conhecimento. Toda sentença na fase de conhecimento, seja ela uma sentença definitiva ou terminativa, ou seja, que haja extinção do processo com ou sem resolução do mérito, toda sentença na fase de conhecimento eu tenho que recorrer através de recurso ordinário. Mas nós temos também a hipótese do inciso segundo, que está logo abaixo, que ele fala das decisões do TRT em processos de sua competência originária. O que é isso, processo de competência originária? É processo que já começa no TRT, ou seja, é um processo que nem passa pela vara do trabalho, ele já começa aqui no TRT. E aí daqui para ir para o TST, qual é o recurso cabível? É o RO. Ué, Diego, não é recurso de revista? Não. Recurso de revista é quando o processo começa na vara do trabalho, vai para o TRT, e do TRT para o TST é recurso de revista. Mas quando o processo começa no TRT e já vai para o TST, aí é recurso ordinário. Aí é onde está a coisa. Aí é onde está a coisa. Por quê? Porque você tem que ver onde começou o processo para saber qual é o recurso cabível. E por ser uma questão em que a gente tem uma hipótese dupla, ou seja, do TRT, se cair perguntando assim, do TRT para o TST, qual é o recurso cabível? Depende. Depende por quê? Onde foi que o processo começou? Por ser, então, uma hipótese em que pode caber ou o RO ou o recurso de revista, depender de onde o processo começou, é uma hipótese que a banca costuma cobrar em prova. Por que a banca costuma cobrar em prova? Porque o aluno erra. Porque o aluno fica em dúvida, não lê direito e erra. Deu para entender? A banca fala assim, ó, o Tribunal Regional do Trabalho, e aí eu quero que você me responda, o Tribunal Regional do Trabalho manteve uma decisão numa reclamação trabalhista que indeferiu os pedidos formulados pelo autor. Qual é o recurso cabível? Olha aí como um monte de gente caiu na pegadinha aqui. Um monte de gente falou RO, mas não prestou atenção. Falou assim, ó, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão. Se ele manteve a decisão, significa que já tinha antes uma decisão. Então, o processo começou na vara, foi para o TRT, e o TRT manteve a decisão do TRT. Quando o TRT mantém a decisão, qual é o recurso agora? Recurso de revista. Então, é aí que muita gente erra. É aqui que muita gente escorrega. Então, o que é que eu aconselho sempre? Faz o triângulo. Tem que fazer esse triângulo para saber onde o processo começou. Se você não fizer esse triângulo, você vai errar a questão. E é uma coisa bem simples. Gente, é muito simples. O aluno erra essa questão, na boa, não é nem por falta de atenção, não. É preguiça de não fazer o triângulo. Porque se você faz um triângulo desse aqui, bicho, não tem como errar, não. Porque ele fala assim, o tribunal manteve a decisão. Peraí, a decisão é do tribunal. Se ele manteve, tinha uma decisão antes. Então, a decisão de antes era da vara. Pronto, RR. Não tem como errar. Não tem como errar. Aí não é falta de atenção, bicho. Não é falta de atenção. Porque se você faz um triângulo desse, não tem como errar. É preguiça de fazer o triângulo. É preguiça de fazer o triângulo. Então, tem processos que já começam no TRT. Por exemplo, uma reclamação trabalhista, ela nunca começa no TRT.
A reclamação trabalhista sempre começa na vara do trabalho. E quais são os processos que começam no TRT, Diego? São alguns processos de procedimento especial, como, por exemplo, um mandado de segurança pode já começar no TRT, uma ação rescisória pode começar já no TRT, um dissídio coletivo pode começar já no TRT. Então, uma reclamação trabalhista sempre começa na vara, mas outras ações podem começar já no tribunal. Tá? Então, é o triângulo que vai fazer você acertar. Aí o colega ali que perguntou, Diego, e a melô da linha do tempo? Ajuda também, a melô da linha do tempo. A linha do tempo que você vai desenhar, isso aí a gente vai ter uma aula só disso, não se preocupe. A gente vai ter uma aula que a gente vai fazer uma linha do tempo juntos, você vai pendurar no seu cantinho de estudos aí. Mas, sem a linha do tempo e sem a música da melô da linha do tempo, se você fizer o triângulo, você não erra essa questão de jeito nenhum. Com 3 traços. Não tem aquela música que com 3 traços é fácil fazer um castelo? Com 3 traços, um triângulo, é fácil acertar a questão. Tá? É fácil acertar a questão. Beleza? Essa música é nova, é recente. É só me chamando de velho aqui. Eu sou novo. Então, observe. Facinho fazer o triângulo. Se fizer, colocar aqui onde começou, identificar onde veio a decisão, você não vai errar essa questão. Vai por mim, você não vai errar essa questão. Logicamente, que o que vai fazer, o que aí é o que eu digo onde tem que ter atenção. Você tem que ter atenção no texto. De identificar que quando o tribunal... Eu dei só um exemplo, mas nesse mesmo exemplo que eu dei, de você ver que o tribunal falou, o tribunal manteve a decisão, aí você tem que ter o feeling de perceber que já tinha uma decisão antes. Aí é que mora a questão da atenção. Atenção, aí sim, você precisa ter bastante atenção para poder identificar que já tinha uma decisão antes, enfim, para não errar esse tipo de questão. Tá? Eu conheço muita gente que já errou essa questão, eu conheço gente que já perdeu na prova por causa de um triângulo desse. Não faça isso não, tá? Bom, todo recurso, obviamente não só o RO, mas todo recurso ele passa por 2 juízos de admissibilidade em regra. Né? Por quê? Porque eu tenho que fazer a interposição do recurso perante o órgão que proferiu a decisão. Voltando aqui ao desenho que a gente fez, por exemplo, se eu estou na hipótese aqui que está do lado direito, aqui, do lado preto aí, se eu tenho um recurso aqui, que ele sai da vara para o TRT, esse recurso ordinário aqui, observe que eu tenho que interpor esse recurso perante a vara do trabalho, e só depois é que ele vai para o TRT. Então, o primeiro juízo de admissibilidade é feito aqui na vara do trabalho, a quem eu chamo de juízo ACO. Quem é o juízo ACO? Lembre-se, não é a vara do trabalho. O juízo ACO é o órgão que proferiu a decisão. Não é a vara do trabalho. Tem gente que tem essa mania também de associar o juiz ACO à vara do trabalho. Por exemplo, se eu tenho aqui um dissídio coletivo que começou no TRT e do TRT eu quero recorrer ao TST. Quem é o juízo ACO aqui? TRT. Então, o meu TRT, nesse outro exemplo aqui, é quem vai ser o juízo ACO. Então, o juízo ACO pode ser qualquer um dos graus de jurisdição aqui, qualquer um dos órgãos. Vai ser sempre aquele que proferiu a decisão. Então, o juízo ACO vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. O segundo juízo de admissibilidade é o juízo ad quem que vai fazer. Quem é o juízo ad quem, Diego? Eu vou lhe dar um segredo. Não é fácil identificar quem é o ACO? Sabe quem é o ad quem? É o de cima. Quem é o de cima? Depende do caso. Nesse caso aqui que está de azul, o ACO é a vara, o ad quem seria o TRT. Nesse caso aqui que está de verde, o ACO seria o TRT e o ad quem seria o TST. Então, como é que é fácil identificar? É simples. Identifique o ACO. Sabe o ad quem? É o de cima. Pronto. Então, não tem erro. Identifique quem foi que proferiu a decisão que você está recorrendo. Eu estou recorrendo da decisão de quem? Da vara? Então, a vara é o ACO. O de cima
é o adquém, que é o TRT. Eu estou recorrendo da decisão do TRT, então o TRT é o ACO e o adquém é o TST. Tá? Então, o primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo ACO e o segundo juízo de admissibilidade é feito pelo adquém. Tá? Vou mostrar para você aqui através de um outro desenho também interessante. Lembrando que esse desenho aqui, eu faço para vocês na aula de processo do trabalho, que a gente fala de teoria geral de recurso. A aula daqui não é para falar de teoria geral de recurso, é para falar de recurso ordinário. Tá? Mas aqui é simples, ó. Toda vez eu interponho um recurso perante o juízo ACO. Vou botar aqui. Esse é o juízo ACO. Quem é o juízo ACO? É o juízo que proferiu a decisão. Então, eu vou sempre interpor o meu recurso perante o juízo ACO. Não importa quem seja esse juízo ACO, é quem proferiu a decisão. Então, eu vou sempre interpor perante o juízo ACO. Aí, o juízo ACO vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade, certo? Para ver se o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade. Depois ele vai notificar a parte contrária. Para quê? Para querendo apresentar as suas contrarrazões. Ok? Então eu tenho o juízo ACO, que vai analisar, fazer a análise dos pressupostos e depois vai fazer a notificação. Observe que ele só vai notificar a parte contrária se ele perceber que o meu recurso atendeu aos pressupostos. Ele percebe que o meu recurso atende aos pressupostos, então ele recebe o meu recurso. Então, se você leu na questão dizendo assim, que o recurso foi recebido, significa que o juiz ACO fez o primeiro juízo de admissibilidade e percebeu que o recurso atende aos pressupostos. Ok? Beleza? Aí ele recebe, depois ele notifica, aí depois que ele notifica, aí sim é que ele vai remeter para o segundo juízo de admissibilidade, tá? Ele vai fazer a remessa para o segundo juízo de admissibilidade, que é feito aqui pelo juízo adquém. O juízo adquém vai fazer o segundo juízo de admissibilidade. Então está aqui o segundo juízo. Tá? Vai analisar de novo se o recurso atende aos pressupostos, isso. Aí, se ele perceber que o meu recurso atende aos pressupostos, aí ele não vai receber, não. Ele vai conhecer. Então, se você ouviu na prova, ou leu na prova, que o recurso foi conhecido, significa que o juízo adquém fez o segundo juízo de admissibilidade e disse, ó, o recurso atende aos pressupostos. Depois que ele conhecer, vai ser designado o julgamento do recurso, vai marcar a sessão de julgamento, aí pode dar provimento ou negar provimento ao meu recurso. Tranquilo? Beleza? É mais ou menos assim que funciona o juízo de admissibilidade. Nessa aula de teoria geral de recursos, eu explico também o que acontece quando o juízo de admissibilidade nega seguimento ao nosso recurso. O que é muito simples, eu posso explicar aqui para você rápido também. O juízo de admissibilidade, como são dois, um é pelo ACO e o outro adquém, eles podem entender que o recurso atende aos pressupostos ou entender que, eventualmente, o recurso não atende aos pressupostos. Se o juízo ACO entende que o meu recurso não atende aos pressupostos, aí o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento, que vai ser o recurso que vai destrancar o meu recurso quando o juízo ACO negou seguimento. Então, quando nega seguimento pelo juízo ACO, cabe agravo de instrumento. Quando nega seguimento pelo juízo adquém, aí cabe o que a gente chama de agravo regimental, ou também chamado de agravo interno. Por que é importante? Você chama essa galera mirim para sentar aqui também. Galera mirim aí, com certeza já vão chegar manjando quando tiver mais crescidinhos aí, viu? Senta aqui, tio. Tem um lugar aqui para sentar. Essa aqui trouxe até a filha já junto. Ó. Senta aí, bota aí.
Vou nem gritar aqui para não acordar. Eu vi que estava dormindo, ela estava meio carregando meio que de cabeça para baixo assim, mas eu vi que estava dormindo. Então observe. Às vezes a banca pergunta, diz que o recurso teve o segmento negado e pergunta qual é o recurso que você vai utilizar para destrancar. E aí vem a hora de você fazer o triângulo também para saber quem é o ACO e quem é o adquem, porque a depender de quem negou o segmento, o recurso muda. Então, se negou o segmento pelo ACO, é o agravo de instrumento, mas se negou pelo adquem, é o agravo interno, ou regimental, que é a mesma coisa. Então, se você não fizer o triângulo para identificar quem é o ACO, quem é o adquem, você vai errar quem é o recurso. Possivelmente, você vai errar quem é o recurso. Então, aquele triângulo que a gente mostrou agora há pouco, serve para isso também, para você identificar qual é que é o recurso cabível, quando negar segmento. Beleza? Tranquilo? Mais uma vez, não é a hora de explicar sobre isso aqui, mas eu dei um panorama geral para você entender, porque na aula de teoria geral de recursos eu aprofundo mais isso aqui. Bom, certo é que na hora da interposição do recurso ordinário, eu vou ter que ter duas folhas. Uma é a folha de rosto e outra são as razões recursais. Então observe, como eu tenho aqui duas hipóteses de cabimento, eu tenho aí cabimento do recurso ordinário das sentenças na fase de conhecimento e das decisões do TRT, quando os processos são de sua competência originária, vai variar o endereçamento também. Como assim, Diego, variar endereçamento? Olha só, observe aqui na tela. Se eu estou na hipótese lá, artigo 895, inciso 1º da CLT, é a hipótese que fala do recurso ordinário cabível das sentenças na fase de conhecimento. Nessa hipótese aqui, a minha folha de rosto, observe, ela vai ser endereçada para o juízo ACO, e esse juízo ACO aqui vai ser a vara do trabalho, quando eu estou na hipótese do inciso 1º. Então, o endereçamento da minha folha de rosto vai para a vara do trabalho, porque a vara do trabalho aqui é o juízo ACO. Por quê? Porque essa hipótese é quando interpõe um recurso ordinário da sentença, e sentença é dada pela vara. Então, a vara é o juízo ACO. E o adquem aqui é que vai receber as minhas razões recursais. Então, eu vou endereçar as razões recursais para o TRT. Como é que eu faço isso na prática, Diego? É simples. Não tem a contestação em RT que a gente viu que tem o endereçamento? No RO são dois endereçamentos. Um endereçamento é para a folha de rosto e outro para as razões recursais. Então, você vai fazer dois endereçamentos na sua prova, sendo que o endereçamento vai variar para onde é que você está direcionando o seu recurso, né? Observe que essa hipótese aí do inciso 1º, que é da sentença na fase de conhecimento, foi a única hipótese que já caiu em RO. RO já caiu uma cacetada de vezes. E todas as vezes caiu nessa hipótese do inciso 1º. Ou seja, nunca caiu um RO na hipótese do inciso 2º, que é quando eu estou interpondo um recurso ordinário de um acórdão do TRT em processo de sua competência originária. Nunca caiu essa hipótese, mas pode ser que caia? Pode. E aí observe, se cair nessa hipótese aqui, a folha de rosto vai para o TRT, porque esse aqui seria, no caso, o nosso juízo ACO, e as razões recursais iriam para o TST, que seria, nesse caso aqui, o nosso juízo adquem. Ok?